Bem-vindos ao terceiro congresso Tudo sobre IoT. Meu nome é Fábio Moraes, eu sou diretor de estratégia da GSMA. Hoje a gente vai falar aqui, expandindo um pouco o escopo, vamos falar de IoT, mas sim como a 5G e inteligência artificial vão, junto com a IoT, moldar o futuro. E vamos olhar mais especificamente sobre o que está acontecendo nas Américas, né, que é especialmente a América do Norte, que está puxando muito o tema 5G. E a gente vai ver as conexões de tudo isso. Nós vamos ter aqui um pouco de exercício de futurologia. Tá? A gente sabe como o 5G vai mudar, é visto como uma mudança de paradigma, de conectividade. Então a ideia aqui é praticar um pouco sobre como isso vai impactar no futuro, quer dizer, a forma inclusive como a gente vive, né? Antes de entrar no tema propriamente dito, eu gostaria de falar um pouco sobre a GSMA. Né? A GSMA é uma organização, é uma associação sem fins lucrativos de operadoras móveis global. Nós temos ao redor de 250 membros e mais de 800 membros associados, né? Quer dizer, então nossos membros são as operadoras e os membros associados são os demais componentes do ecossistema móvel, sejam fornecedores de tecnologia, provedores e assim por diante. A GSMA ela é uma associação que foi criada por ocasião da primeira elaboração lá do padrão GSM, e depois ela cresceu, né, e trabalha junto com os nossos membros para desenvolver o ecossistema, seja em termos de desenvolvimento de mercado, de padrões e standards. A GSMA tem basicamente três ramos de atuação distintos. Um deles, o mais visível, é a congregação da indústria, através de eventos globais. Então, por exemplo, o MWC de Barcelona, que acontece, aliás, daqui a 3 semanas, a maior feira da área, somos nós que realizamos, e tem outros eventos mais regionais, tem o MWC Américas, o MWC Xangai e outros eventos mais regionais. Então, esse é o primeiro ramo de atuação da GSMA. O segundo seria, efetivamente, a representação da indústria perante governos, órgãos reguladores. Tá? E daí, por último, a terceira perna é a perna de tecnologia, estratégia, que se dedica a quê? Se dedica a desenvolver, em conjunto com a indústria, iniciativas que visem o desenvolvimento do próprio ecossistema. Então, por exemplo, para dar um exemplo aqui, contextualizar, o eSIM, que é a evolução do SIM-Card, né, e que hoje já está vindo, inclusive, nos novos iPhones, já tem um eSIM ali embedado, né, integrado ao telefone. Isso é uma especificação que saiu da GSMA. E a gente busca, então, trabalhar com os nossos membros e outros órgãos ou entidades estandardizadoras para fazer esses padrões que beneficiam a indústria como um todo e a sociedade como um todo também. Tá? Então, isso é mais ou menos a GSMA e serve para contextualizar um pouco aqui, então, o que a gente vai falar. Então, entrando propriamente na agenda, nós vamos falar, então, aqui sobre a era 5G, as inovações, oportunidades, os desafios e habilitadores que a gente tem e fazer dar uma olhada sobre como está o desenvolvimento de 5G nas Américas, né? E por último, a gente vai ver como que essa hiperconectividade proporcionada pelo 5G, aliada à IoT, vão moldar o futuro e mudar a forma como nós nos relacionamos, tanto em sociedade quanto com a tecnologia, né? Então, vamos lá, nós entendemos que existem as revoluções ao longo dos tempos, né? A gente teve a Revolução Industrial, a Revolução
do trabalho e da eletricidade, a revolução da era de informação, com o advento da computação em mais larga escala, a internet. E cada uma dessas revoluções ocorre devido ao aparecimento, à irrupção de uma tecnologia de uso geral. Nós estamos à beira de uma nova revolução e a gente acredita que essa tecnologia, ou enfim, esse habilitador, essa tecnologia de uso geral, é justamente o 5G, né, que vai integrar inteligência artificial, Big Data, IoT, e proporcionar uma nova maneira de fazer as coisas. Então, se a gente olhar aqui ao longo da evolução aqui da tecnologia móvel, a gente tem desde o 2G, onde a gente tinha voz, né, depois textos, 3G, que é o início efetivamente da comunicação móvel de dados, o 4G, que permite já uma maior largura de bandas e uma série de outras aplicações, e a gente indo aqui para a conectividade total ou hiperconectividade, que é o quê? Que é o 5G e que permite uma série de coisas impensáveis, né? Seja, por exemplo, internet táctil, aí a gente já começa a entrar no terreno da ficção científica, aquelas coisas de controle remoto em tempo real de robôs, por exemplo, ou realidade aumentada, realidade virtual. Enfim, essas aplicações que demandam baixa latência e alta banda, mas não só isso, mas também alta densidade de elementos conectados, tá? Para que a gente efetivamente tenha a IoT espalhada da forma mais ampla possível em todos os aspectos da nossa vida. Então, enfim, carros conectados, redes de energia conectadas, cidades inteligentes, manufatura inteligente, tudo isso, mas de uma forma muito mais, digamos, ampliada, né? Então, o que é o 5G, afinal? Eu acho que, quer dizer, já faz um bom tempo que nós estamos falando sobre 5G, mas acho que sempre vale a pena dar uma relembrada aqui nos pilares que apoiam o 5G. O que é 5G? O 5G ele tem, na verdade, três vértices que estão representados nessa imagem, nesse diagrama, né? E que são os seguintes. Um é o Enhanced Mobile Broadband, ou EMBB. Eu desconheço se tem alguma sigla em português, acho que não tem ainda. Mas, enfim, que é o quê? Que é a banda larga móvel avançada. Então, isso vai permitir comunicações com até 10 gigabits por segundo de pico e 1 gigabit por segundo de conexão. Ou seja, ampliação de banda para permitir coisas como vídeos em Ultra HD, realidade virtual ou aumentada. Num outro vértice nós temos o que a gente chama de URLLC, que é uma sigla do inglês que significa Ultra Reliable Low Latency Communications, ou seja, comunicações super confiáveis e de baixa latência, que são necessárias para, por exemplo, carros autônomos, né, que exigem uma rápida resposta, ou até mesmo, vamos pensar em cirurgia à distância, por exemplo, onde uma pessoa, um cirurgião, pode estar comandando um robô à distância e a latência tem que ser muito, muito baixa, né? Esse é o outro vértice. E o último vértice é o MMTC, que vem de outra sigla em inglês, Massive Machine Type Communication, que é o quê? Que é alta densidade de acessórios conectados, aí realmente muito voltado ao IoT, que tem como principais pré-requisitos aí longa duração de bateria, e a gente está falando de equipamentos que têm baterias que duram mais de 10 anos, e mais de 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. Então esses são os três pilares de 5G para a gente conceituar aqui.
pelas características e pelo estágio que a gente está com as redes, né, os maiores drivers para as oportunidades de 5G vão ser aqueles nos quais largura de banda e latência são os maiores drivers, né? E daí a gente está falando do quê? De realidade aumentada, né? Vídeos Ultra HD, esse tipo de coisa, que não são cobertos por tecnologias que a gente tem hoje. Então, o que a gente espera é que essas aplicações de realidade virtual, realidade aumentada e vídeos Ultra HD devem puxar a demanda de 5G no princípio, né? E vale a pena lembrar um pouco aqui também que o 5G ele não é só digamos, uma tecnologia que busca oferecer maior velocidade ou alta densidade ou baixa latência, mas sim também orquestrar ao longo da rede o funcionamento de várias outras tipos de conexão, né, inclusive 4G ou mesmo, não sei, 2G, conexão por satélite. Então o 5G, na verdade, ele também se sobrepõe como, digamos, um guarda-chuva no sentido de orquestrar todas essas tecnologias. Então, quando eu estou falando aqui desses drivers, eu estou falando efetivamente das coisas que demandam o lado acesso do 5G. Isso aqui para dar um pouco de contexto aqui também, de como estão a disponibilidade de padrões relativos a 5G. Né? A gente vê muito na mídia especializada, tal, muita coisa sendo falada sobre 5G, nem tudo é efetivamente 5G, até porque a especificação completa de 5G vai estar disponível no final de 2019, a gente não chegou lá ainda. Existem muitos pilotos e testes pré-standards, né, ou coisas que fazem uso da parte da especificação que já está pronta, principalmente a parte de acesso, a parte de rádio, que oferece essas maiores velocidades. Né? Então, mas o importante aqui a gente ter em mente que os órgãos que fazem os padrões efetivamente, o 3GPP, né, ele está trabalhando para ter esses estándares completos no final de 2019, tá? Final desse ano. Ou seja, o padrão maduro e completo nós estamos quase em cima dele. Lembrando de alguns aspectos aqui que são interessantes para que o 5G possa florescer e desenvolver todo o seu potencial, né? Eu gostaria de destacar aqui alguns pontos. Um deles é o espectro. Né? Como a gente viu, o 5G ele tem aplicações bastante amplas e distintas. E dessa forma ele demanda também diferentes requerimentos em termos de espectro, inclusive. Então a gente precisa desde espectro abaixo de 1 GB para, por exemplo, cobertura rural, né? Enfim, baixa demanda de performance em termos de dados, mais grande cobertura. Contamos também com espectro na faixa de 1 a 6 GB, né, para ambientes urbanos. E acima de 6 GB, ou na banda milimétrica, como se fala, para urbano de alta densidade. Né? Então, quer dizer, o 5G, para a gente chegar lá, exige uma grande quantidade de antenas, e aí estamos falando de bandas acima de 20 GB ou 30 GB, né? Que é uma área de cobertura muito pequena, mas de alta largura de banda. Então, essa é uma discussão importante que está tomando, que está acontecendo, né? Um ponto muito importante, inclusive volto aqui ao slide anterior, está marcado aqui em 2019, WRC19, aqui embaixo da imagem. WRC19 é a reunião que acontece em Genebra esse ano, e ocorre a cada
enfim, período de 4 anos, que visa justamente harmonizar de forma global a disponibilidade de espectro, né? Então isso é um ponto muito importante que vai acontecer esse ano. Então, isso sobre espectro e outros pontos aqui que são muito importantes para o sucesso do 5G, né? Além do espectro, a estandarização, né? A gente tem que evitar fragmentação para que haja escala e para que a escala propicie o quê? Enfim, preços competitivos e que os equipamentos e conectividade cheguem à mão de todos no valor, no preço correto. Regulação é outro ponto importante. Não dá para tratar essas novas aplicações ou essa nova realidade com a regulamentação que existe, que era baseado em conexão de voz e esse tipo de coisa. E é outra coisa que, especificamente nós, como associação, temos trabalhado bastante, que é a modernização da regulação, né? Conversando aí com os principais, conversando com entidades reguladoras e governos ao redor do mundo. E tecnologia. Lógico, a gente depende de, enfim, avanços tecnológicos em todos os elementos da rede, né, para atingir aquela visão. E felizmente aí a gente tem grandes empresas investindo muito, e institutos de tecnologia investindo muito para chegar lá, né? Enfim, existem habilitadores chaves, mas o ecossistema como um todo está assim, muito imbuído de tornar essa visão concreta, né? E aí a gente vê, inclusive, casos de uso e pilotos que têm acontecido desde o ano passado. E aí eu gosto de citar esse caso aqui das Olimpíadas de Inverno na Coreia, né, que ocorreram no ano passado, e que fizeram uso de tecnologias do tipo 5G, o pré-standard 5G, para oferecer serviços como os que devem se tornar realidade no mundo no futuro, como muitos ligados a mudar a forma como o espectador experimenta o esporte. Então, por exemplo, dar ao telespectador a oportunidade de ter a mesma visão que, por exemplo, um jogador um corredor ali de trenó, aqueles sleds, tem, né? Ter a visão do ponto de vista dele. Ou trocar o seu ponto de vista de acordo com o seu enfim, competidor. Ou dar uma visão 360 VR de um jogador de hóquei, né? Enfim, esse tipo de coisa foi explorado de forma bastante extensiva nas Olimpíadas de Inverno. Além de, claro, transporte autônomo, né? Tinha um ônibus que levava as pessoas lá para os eventos, enfim, completamente autônomo. Então, isso são coisas que estão acontecendo, né? E aí eu caio aqui nas Américas, que afinal é nossa região. A gente vê que tem muita evolução ocorrendo, ou muitos planos e compromissos de operadoras, principalmente na América do Norte, nos Estados Unidos, no sentido de tornar 5G uma realidade. Então, aqui dados recentes, né? A AT&T, por exemplo, ela espera ter cobertura nacional de 5G em 2020. Né? No último dezembro, eles começaram a oferecer cobertura 5G em 12 cidades. A Verizon já oferece em algumas cidades desde outubro. A T-Mobile tem um rollout já em 30 cidades, que foi feito ao longo de 2018, e espera cobrir 2/3 da população dos Estados Unidos até 2021.
e a Sprint também iniciando o deployment agora no primeiro semestre de 2021. Como lá, enfim, é um trendsetter importante, né? Essa tendência deve se manifestar ao longo de todo o continente e, lógico, com todos aqueles habilitadores acontecendo ou estando, disponíveis, a gente vai ter o 5G ocorrendo aqui também na América do Sul, América Latina em geral, esperamos a partir de 2021. Não é? Então, isso para dar uma ideia, afinal, do que é 5G e como, onde que isso está no futuro. Né? E aí, a gente pode juntar um pouco, então, os pedaços aqui, né? O que a gente chama como é que vai ser a cara dessa conectividade inteligente, que é o quê? Que é a fusão do 5G com inteligência artificial e IoT. Né? Uma das características das redes 5G é que elas vão ter o processamento distribuído, né? Ou seja, vão fazer uso extensivo do tal do Edge Computing. Né? Então, essa presença de processamento mais próximo das pontas ou da borda da rede, ela vai propiciar coisas interessantes. Então, de um ponto de vista, é isso que vai proporcionar as baixas latências. Tá? E por outro, ela permite que boa parte do processamento possa ser destacada dos dispositivos finais, não é? Que esse processamento pode ser migrado para a borda, porque a borda vai ter, porque a latência vai ser curta o suficiente para que isso aconteça. E com isso a gente vai ter muito mais dispositivos, muito mais baratos, com preço muito mais competitivo. Né? E isso vai proporcionar o quê? Um uso muito mais extensivo de IoT ou muito mais coisas conectadas, né? E outras coisas. Né? As próprias redes vão passar a ser inteligentes no sentido de identificar a necessidade imediata daquela conexão e dedicar o maior processamento ou maior banda para aquilo ali. Isso através também de uso extensivo de inteligência artificial, tanto do lado da rede quanto do lado das aplicações. Um dado interessante aqui, né, a gente até coloca aqui que um humano categorizado como gênio, ele tem um QI de 140. Uma inteligência artificial, ela projeta-se, QI, por exemplo, 10.000. Ou seja, a capacidade, a gente tem dificuldade sequer de conseguir imaginar, quer dizer, os impactos que isso vão ter. Então, se a gente corre algum risco de cair em alguma visão distópica de futuro, tipo Exterminador do Futuro ou Matrix, bem, vai ser aqui, porque nós estamos à beira de ter uma inteligência artificial amplamente conectada. É claro que existem pessoas e instituições trabalhando para garantir que a coisa nos beneficie. Tá? E esses benefícios, né, num exercício de futurologia, que inclusive está num relatório que foi publicado agora recentemente, né, que fala justamente sobre como o 5G, a inteligência artificial e a IoT vão impactar as Américas, né? Enfim, esse relatório traz algumas coisas que eu vou falar um pouco a respeito disso aqui, mas está disponível no nosso site para quem quiser conhecer e ler em maiores detalhes. Então, isso daqui para dar um gosto de como a gente imagina que a coisa pode ser, a gente tem aqui, em primeiro lugar, comunicações extremamente avançadas. Né? Então, quer dizer, a possibilidade de, quer dizer, embora hoje a gente consiga ter conferências remotas,
Quer dizer, a gente não precisa mais estar no escritório, a gente ainda não conseguiu substituir enfim, a presença, digamos, física face a face, né? Isso deve mudar. O compartilhamento de vídeo em alta definição, em 8K, né, permite que você efetivamente veja todas as reações e tudo das pessoas que estão ao redor de você. Isso, através de tecnologias de presença virtual, vai propiciar que você tenha reuniões virtuais tão boas ou melhores do que reuniões presenciais, né? E isso muda um monte de coisas, muda a forma como a gente se interage, impacta em tudo, quer dizer, a forma como os escritórios são estruturados, a forma como os deslocamentos ocorrem nas cidades, né? Enfim, isso muda muita coisa. A presença virtual é outro ponto interessante, que é o pareamento de drones com realidade virtual. Quer dizer, você conseguir ter um drone te representando, né, controlado por você. Então, isso são coisas que do ponto de vista de comunicação, que mudam bastante. Do ponto de vista de entretenimento, também a gente imagina, devido àquele efeito que a gente estava falando, da migração do processamento para a borda da rede e dispositivos mais baratos, a gente imagina que a gente vai ter telas para todo lado, né? E de novo a gente pode apelar aqui para aquela visão de ficção científica, onde o espelho do banheiro é uma tela e a parede da sala é outra tela, né? Tudo isso oferecendo informação contextualizada, né? E na hora em que nós precisamos, né? Outro ponto importante, vocês sabem que o mercado de games, né, é gigantesco e vai ganhar cada vez mais impulso com essas tecnologias, oferecendo realidade virtual imersiva, né? À medida que esse hardware especializado, de novo, baixa de preço. Então, não é difícil imaginar que aquelas coisas que estão limitadas a parques temáticos de última geração vão estar disponíveis na sala sei lá, de qualquer pessoa que tem hoje um Xbox, um PlayStation ou seu console de preferência, né? Então, esse que já é um mercado gigantesco, vai tomar cada vez mais espaço. Aliás, para quem se interessa, é interessante ver as projeções de receita de e-sports, né? É uma coisa realmente astronômica. Do lado de comércio, também a gente prevê ou vê grandes mudanças por meio do que? Assistentes que nos acompanham para todos os lados e apontam, de acordo com os nossos interesses, ofertas ou disponibilidade de serviços, ou o que seja, também, de novo, contextualizadas do ponto de vista de localização ou de necessidade que nós tenhamos, né? Carros de entrega autônomos, a gente vê já está em teste nos Estados Unidos, a gente, sei lá, acho que os mais conhecidos ou divulgados, tem o carro de pizza da Domino's e testes da Amazon. Isso deve se tornar lugar comum e mudar completamente a forma como a gente experimenta o ato de comprar, né? E assim por diante, né? Quer dizer, painéis ou mostruários dinâmicos, óculos de realidade aumentada que mais uma vez, conectado a um assistente, vai te guiar no processo de compra ou de indicação contextualizada de necessidades e ofertas, né?
do ponto de vista de segurança também, esse é um lado interessante, principalmente para quem vive em áreas como nós, que infelizmente ainda somos expostos a algum nível de inseguridade, né? Câmeras inteligentes conectadas, fazendo análise em tempo real dos riscos, né? E trabalhando junto com as forças de segurança pública para trazer segurança efetiva para todo mundo. Tem casos, por exemplo, de câmeras medindo inclusive temperatura e batimento cardíaco de pessoas para identificar possíveis riscos, né? Que aí é um caso que é muito interessante, mas ao mesmo tempo não deixa de ser uma visão um pouco, assim, talvez inquietante, né? Do quanto a gente pode ser, digamos, supervisionados, né? E tem outros lados interessantes, por exemplo, ambientes de catástrofe, onde você precisa chegar com segurança ou para realizar resgates, ou seja lá o que for, mesmo que sejam áreas inacessíveis aqui, é bom lembrar que o 5G prevê a orquestração de diferentes tipos de conectividade, então mesmo via satélite, né, você conseguindo ter uma resposta muito mais rápida a esses ambientes. E finalmente aqui, para não ficar dando exemplos até, enfim, a gente pode ficar falando horas e horas desse tipo de coisa aqui, uma coisa aí sim muito ligada à realidade já de IoT é o impacto que isso tem nas cadeias logísticas, né? A partir do momento que a gente tem desde caminhões autônomos conectados, né? Containers, pallets, produtos que tenham seus próprios sensores, e tudo isso e a cadeia inteira se comunique, você pode otimizar isso de uma forma assim dramática, permitindo assim ganhos de produtividade que são inimagináveis no dia de hoje, nos dias de hoje, né? Quer dizer, essa integração de máquinas e produtos conversando entre si para prover para prover as necessidades em tempo real, vai permitir ganhos de produtividade gigantescos, né? E tem também aqui o caso citado aqui dos drones de entrega, também é outra coisa que a Amazon vem explorando bastante, né? Também mudando muito a cadeia logística a partir do momento que as empresas logísticas elas passam a ter outro tipo de atividade e comportamento, né? E finalmente transporte, né? Que sim, deve mudar bastante a forma como a gente experimenta as cidades, né? Então, uma vez que os carros conectados se tornem abundantes e disponíveis, vai se tornar cada vez mais, digamos, barato você se locomover através de um serviço de transporte do que ter seu próprio carro, né? Do que ter o seu próprio meio de transporte. Imagina que você pode, não sei, na rua, sinalizar para um carro, ele para e ele já sabe para onde você vai e aquilo tudo está otimizado do ponto de vista de rotas. Uma coisa desse tipo tem o benefício de resolver pelo menos parcialmente, ou diminuir drasticamente a questão de perda de tempo em deslocamento, né? Uma vez que os carros estão conectados e conversam entre si, sejam autônomos ou não, né? Você tem a oportunidade de coordenar o transporte da melhor forma possível, né? E finalmente, já que o transporte por bicicletas ele é cada vez mais, enfim, comum e tem mais e mais pessoas utilizando, a gente prevê que isso vai ser cada vez mais importante. Você tem também
o ato de andar de bicicleta conectado através de capacetes e demais sensores que também ajudem a proteger o ciclista a indicar melhores rotas, né? Ou seja, a gente vai ter uma movimentação muito mais segura e eficiente, né? Então, quer dizer, isso é para dar uma ideia. Isso tudo aqui tá detalhado muito em detalhes no nosso relatório e mais coisas, né? Os impactos que isso tem sobre agricultura, produtividade, saúde são todos muito impactantes e vale bastante o exercício de futurologia com tudo isso. E esse exercício, eu quero crer que seja útil para todos nós que estamos pensando em como será o futuro e o que a gente pode fazer hoje, né, para ajudar a chegar lá, tendo essa visão de onde a gente vai ter que se encaixar. Então, isso era um pouco do que eu queria trazer hoje nessa sessão. Agradeço mais uma vez tudo sobre a IoT pelo convite. É sempre um prazer estar aqui e obrigado a todos.